do versículo 10 ao versículo de número 16. Eu gostaria aqui de ler a outra parte, a parte do início. Louvado seja o nome do Senhor, e nós não fugiremos desse tema, que é o versículo de número 15, que a pastora leu. Louvado seja o nome do Senhor, que diz que vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, capítulo de número 9, versículo de número 1. Atos 9, versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Os irmãos lá no fundo me escutam bem? Estão me ouvindo bem? Louvado seja Deus. Versículo 3. Indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caiu em terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Que queres que eu te faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver. Não havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e respondeu Ananias, irmãos, parte B do versículo 12, e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam ao teu nome. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 15, louvado seja Deus, que a pastora também leu. Louvado seja o nome do Senhor, que é: vai, porque este é para mim como um vaso escolhido. Meus amados e queridos irmãos, eu não quero tomar tempo aqui, meus irmãos, mas eu gostaria de fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração ao longo deste mês que se passou. Meus irmãos, Paulo, ele é uma negação. Paulo, ele é uma vergonha para a família. Paulo, ele é uma decepção para a família. A história conta que o apóstolo Paulo, ele vem de uma família rica, e ele vai para Jerusalém para, aos pés de Gamaliel, ser ensinado sobre toda a lei judaica, se aperfeiçoar, porque ele era um judeu, e ele veio de Tarso. E Tarso estava a mais ou menos uns 900 quilômetros da onde Paulo deveria chegar em Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, ele vai para Jerusalém. Acontecerá algumas coisas na vida de Paulo, e a Bíblia não nos dá nenhum relatos específicos do que acontece com a sua vida em relação à sua família. Mas um pouco mais para frente, em Atos capítulo de número 23, nós veremos um pouquinho mais para frente que ele ou traz consigo a sua irmã, ou a sua irmã vem depois, ou Paulo dá um jeito de ir lá pregar para a família dele, mas isso não está muito claro nas Sagradas Escrituras. O certo é que o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor,
ele vai perseguir os cristãos. Meus amados e queridos irmãos, Paulo, ele até que pode ter decepcionado a sua família, ele pode até ter decepcionado e não seguir os parâmetros judaicos que os seus pais receberam e passaram de pai para filho, mas eles não sabiam também que não nasce, meus amados irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, se não for da vontade de Deus. E quando eu leio a Bíblia, algumas palavras eu ainda torno a repetir, porque faz parte, está em mim, eu não consigo falar aquilo que não mexe comigo. E João diz que no capítulo de número 1, e no versículo de número 13, e no versículo de número 14, nós não nascemos da vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade da mulher. Nós não nascemos da vontade sexual, nós nascemos, meus amados irmãos, da vontade de Deus. Ora, se nós nascemos da vontade de Deus, quando Deus tem um encontro com o apóstolo Paulo, lá no caminho de Damasco, que estava muito longe de Jerusalém também, estava a cerca de 280 quilômetros de distância. Olha onde Deus tem que levar alguém em uma distância tão grande para ter um encontro com Ele. Olha só o que Deus tem que fazer, meus amados e queridos irmãos. Talvez os pais de Paulo não sabiam, e com certeza não sabia, que para haver uma gestação, quando um homem ou uma mulher está tendo uma relação, meus irmãos, o homem ejacula cerca de 15 milhões de espermas para que eles consigam alcançar o óvulo. Cerca de 15 milhões. E nesses cerca de 15 milhões, a maioria morre pelo canal da mulher, e eles morrem. Eles não conseguem entrar, eles não conseguem ultrapassar. Então, se você estar aqui nessa noite, saiba que só de você estar aqui nessa noite é um milagre sobrenatural, porque talvez você não ia conseguir entrar, talvez você não tinha força para entrar, talvez você gastou toda a sua força na entrada. Aí Deus vendo você lá no ventre da tua mãe, Ele talvez disse assim: ei, eu escolhi você, você é para mim, você é meu e é para mim um vaso escolhido, e você tem que entrar aí dentro. Quer uma ajudinha? Eu assopro, você entra, porque eu vou te usar na face da terra. Então, irmãos, aí eu olhando para isso, meus amados e queridos irmãos, os pais do apóstolo Paulo, eles não sabiam disso, que era tão difícil, aleluia, ter uma gestação. Mas o nosso Deus de lá do céu, Ele sabia, louvado seja Deus. Os meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai pegar cartas com os sacerdotes, com os fariseus, com os da sinagoga, aleluia, para perseguir os crentes, para prender os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está disposto a matar, a destruir, a prender. Louvado seja o nome do Senhor, porque em João capítulo de número 16, Jesus já tinha advertido os discípulos, quando ele falou assim: olha, eles vão matar vocês, eles perseguirão vocês, e na cabeça de quem está perseguindo vocês, eles irão pensar assim, que estarão fazendo um favor para mim. Então acautelai-vos, ó queridos de Israel. E isso acontece, meus amados e queridos irmãos. Mas o apóstolo Paulo, aleluia, ele representa a lei. A lei está atrás da graça, a graça está na frente de Paulo, com a lei está perseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no caminho de Damasco, a lei vai bater de frente com a graça e com a misericórdia. A lei vai bater de frente, a lei vai bater de frente com a misericórdia do Senhor. Irmãos, o que é graça? Graça é um favor imerecido. O que é graça? Graça é Deus dar algo para você que você não merece, é um presente merecido. É por isso que a salvação é pela graça. Eu não mereço, mas Deus me dá graça. Naquela tarde, naquela noite, a lei bateu de frente com a graça. O apóstolo Paulo não merece ser salvo, mas vai ser salvo. A lei vai bater de frente e vai ser algo catastrófico, vai ser algo traumático.
traumático. Tem que ser algo que marca. Porque o soberano que desceu dos céus, se fez homem, ele não chegou aqui, meus discípulos bonitos, chegou a hora de eu morrer. Não. Como é que foi? Lembra aí? Você lembra? Pastor, a visão aqui nossa é horrível. Você vê um homem santo sendo dilacerado, pedaço de carne voando para todo lado, e ele não gritava, não reclamava, não dizia pare, porque tinha que ser algo traumático. Tem que ser traumático. E algumas mudanças na vida de crente, de homens e mulheres, tem que ser traumático. Senão, eu não dou um devido valor. Eu não consigo dar um devido valor. E olha que a maioria da minha geração e da geração passada teve um nascimento no Evangelho, foi para o mundo, e Jesus Cristo chamando, vem. E a ovelhinha não quer saber, vai para um lado, vai se afundar no crime, nas drogas, e Deus usa alguém de longe, vem. Alguém prega, mas para o apóstolo Paulo não adianta pregar. Não adianta pregar para o apóstolo Paulo. Não prega para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo precisa bater de frente e ser traumatizado para ver uma mudança na vida dele. Não adiantava pregar. Talvez você esteja aqui nessa noite, já viu, melhor dizendo, já ouviu, já escutou a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, mas nesta noite você não vai só ouvir, você vai sentir algo sobrenatural. E queira a Deus que Deus abra a visão aqui de alguém, para que você saiba que tem bola de fogo aqui nessa igreja, tem anjo com a espada desembainhada, para que você olhe isso, ai de mim, e caia no chão. Laio Nagacia. Porque se não for pelo ouvir o Evangelho da palavra do Senhor, terá que ser algo traumático para chamar a atenção. Esse entendeu? Tudo bem? Vamos que aí está gráfico. Tem que ser. E como é que você quer que seja? Traumático? Ou eu e você, por livre e espontânea vontade, entender? Porque nessa noite o Espírito tem falado, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O apóstolo Paulo, ele vai receber uma palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nesse exato momento, o apóstolo Paulo era um vaso, mas não estava preparado. Quando ele tem um encontro com Cristo naquele caminho, ele vê aquele clarão. O que ele viu? Ele cai por terra. O clarão é uma das faces da glória de Jesus. O clarão que o apóstolo Paulo ele viu e teve essa oportunidade de ver é o lado da face da santidade de Deus. Ou ali naquele caminho há uma conversão ou a morte, ou há uma vida ou morte. Se ele se depara com aquele clarão, o apóstolo Paulo tinha uma oportunidade de vislumbrar, e ele não pode vislumbrar tanto que os seus olhos cegam por causa da glória. Ele vê uma face da glória de Jesus, uma face. Ele vê a glória de Jesus monofacetada, de uma face só.
Mas João, que tinha uma intimidade com Deus, João, aquele que estava na ilha de Patmos, no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo de número 3, quando ele olha para o altar, ele não consegue definir o que ele vê, mas ele vê uma luz, umas cores, e a cor que ele vê é uma cor de jaspe e de sardônica, e essa cor é uma cor avermelhada. E olha que esse apóstolo João, quando ele vê, ele vai tentar escrever, descrever e nos manifestar o que ele vê. Claro que com certeza não é jaspe, ou melhor dizendo, sardônica também. Não é exatamente essa cor aqui da face da terra, mas ele tem que fazer uma assemelhação para que ele consiga descrever. E ele, irmãos, olha só, e ele não vê só isso. Quando João olha, ele vê o altar do Senhor Deus, ele vê um arco-íris. O arco-íris que ele vê não é o mesmo arco-íris que nós vemos, porque era a forma que ele conseguiu explicar. Mas, meus amados irmãos, os anjos estão diante do Senhor. Alguns que têm olhos por dentro e por fora estão diante do Senhor, e eles estão dioturnamente dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E quando eles estão a falar isso, para nós, que somos meros mortais, parece difícil entender como pode eles dizer sempre: Santo, Santo, e nunca desistir. Sabe por quê? Penso eu, creio eu, que quando Deus está no trono, olha só, imagina, quando Deus está no trono sentado, quando ele, eu imagino, quando ele vira aquelas cores como um sol raiando entre as nuvens, para nós que não dá para vislumbrar e nem imaginar, aquelas cores, ela começa a se mexer junto com ele. Quando ele se move, tudo o clima se move. Quando Deus, creio eu, quando Deus fala lá em cima, creio eu que saem ondas de cores do altar, e todos que são embailados, tocados, atingidos por aquela onda, eles sentem uma coisa nova. É por isso que quando eles olham para o trono, eles não desistem de dizer santo e santo, porque todas as vezes que o Senhor fala, se move. Irmãos, eles estão lá em cima, há milhares, quem sabe há milhões, quem sabe há bilhões de anos. Eu não sei se você consegue comigo imaginar isso, mas eles estão lá há milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões de anos. E todo dia eles veem uma face diferente do Cordeiro de Deus. Você não viu nada até hoje, você não viu nada. Deus ainda quer se revelar na face da terra aos seus. Quando o apóstolo Paulo, ele vê aquele clarão e cai e diz: quem é, Senhor? Quem é? Quem é? O apóstolo Paulo diz: quem é? Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Nós estamos acostumados de pregar aquele cego de Jericó, que quando Jesus chega diante dele, pergunta assim para ele: o que queres que eu faça para você, ó cego? Mas nós não estamos acostumados a nesse encontro, aleluia, cósmico, onde Deus vai olhar para o homem, e o homem vai dizer assim: Deus, o que o Senhor quer que eu te faça? O que o Senhor quer que eu te faça? O que o Senhor quer que eu te faça? Você pode perguntar isso para ele. Você pode perguntar.
Pode perguntar. Você pode perguntar para ele, por favor. Porque eu tenho perguntado para ele essa semana, esse mês inteiro: Deus, o que o Senhor quer que eu te faça? Naquele momento, meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai começar a estar pronto, porque no caminho de Damasco ele teve um encontro com Deus, e logo após ele vai precisar receber o Espírito Santo da verdade. O apóstolo Paulo, aleluia, ele vai já estar pronto para a obra do Senhor. Quando, meus amados e queridos irmãos, eu abro a minha Bíblia em Jeremias, capítulo de número 8, e no versículo de número 20, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus para todo sempre. Jeremias capítulo 8, versículo 20, diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, acabou o tempo da colheita, e nós não estamos salvos também. Em João capítulo de número 4, versículo de número 35, Jesus está dizendo para os seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu porém vos digo, levantai os vossos olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Ei, mocidade, ei, grupo dos lírios, aleluia, aleluia. Deus não vai esperar o amanhã. Deus não quer esperar o amanhã. Hoje é noite para Deus fazer algo na tua vida. Esta é a hora, esse é o tempo. Aleluia, Deus te chamou agora. Não é amanhã. Não é quando você terminar o seu segundo grau. Não é quando você casar. Não é quando você ter filho. A hora é agora. Deus quer derramar a chuva da graça agora na sua vida. Deus quer derramar, quer derramar. Rabachuri calamandaraia. Emenda calamsuria faceleberra. Deus quer derramar, quer derramar. Não é a sua pouca idade, não, aleluia. Não é a tua família, se é pobre ou rica. Não, não é isso não. Não é a cor da sua pele, não é o jeito do seu cabelo. Deus tem pressa, e a pressa de Deus é para hoje, é para agora. Deus quer fazer em nosso meio agora. E a obra que Deus faz, ela é magnânima. Aleluia. Eu tenho muito receio. Eu falo com Deus: não é possível o Senhor me tirar da onde o Senhor tirou, para me ter qualquer vida, viver de qualquer maneira. Não é para viver de qualquer maneira. O Senhor, meu Deus, tem algo para entregar em nosso meio, para falar com você, para lhe direcionar aonde você deve ir e o que você deve fazer. Esse mês retrasado foi um mês tão complicado, porque eu dizia para Jesus: Senhor, eu estou aqui. Olha onde o Senhor me trouxe, eu estou aqui, Senhor. Eu falei que ia te servir, eu estou aqui. Aí Deus: você está aí? Estou. Em menos de um mês, passaram 3 pessoas pela mão da minha esposa e pela minha mão. E nós conduzimos essas pessoas na palavra, na graça e na misericórdia. E o Senhor ceifar as 3. Deus chamou uma adolescente uma vez, dizendo que ele tinha uma promessa muito grande na vida dela. E ela disse assim: quando eu terminar o meu segundo grau. Ela terminou o segundo grau. Aí armou um namorado: não, quando eu casar eu vou atender este chamado. Ela ficou grávida em seguida e não tinha como sair. Aí, louvado seja Deus, esses filhos crescem muito rápido.
Aquela criança cresceu, aleluia, e engravidou e deu um netinho para ela. Ela já estava com uma idade de 60 anos de idade aqui na Argentina. Naquele dia, quando mais de 60 anos de idade, havia um profeta naquela cidade, e Deus falou assim: atravessa a rua, vai lá do outro lado e bata naquele portão. Aquele profeta bateu no portão, saiu aquela senhora com os cabelos grisalhos já toda acabadinha. Ele nem a cumprimentou e disse assim: assim diz o Senhor, por sua causa mais de 200 mil argentinos vão descer à sepultura. No outro dia ela amanheceu morta. Meus amados e queridos irmãos, eu fico olhando para a minha vida, eu digo: Deus querido e Pai, eis-me aqui diante da tua palavra, eis-me aqui diante da tua presença, usa-me, fala comigo. Irmãos, não é muita coisa, é uma só palavra, uma só palavra, uma só palavra, uma só palavra, basta. A palavra não é minha, não sou eu que salvo, não é você que salva. Você sem o Espírito Santo. O que é você sem o Espírito Santo? O que é você? Eu toco bateria, mas não toco bem. Eu toco contrabaixo, mas não toco bem. Eu toco guitarra, mas eu não toco bem. Eu toco trompete, mas não toco bem. A única coisa que eu percebi, para que presto, eu faço uma casa inteirinha, eu faço tudo, mas não faço bem. Não me chame. Eu já queimei meu filme, graças a Deus. Volta aqui, irmãos, para o Espírito. Mas eu percebi que eu fico bonzinho, cheio do Espírito Santo. Eu me sinto completo com o Espírito. É só o Espírito Santo para completar você. Não é falta de psicólogo. Eu sei que às vezes precisa ir lá, mas essa lacuna é porque Deus está chamando. Deus está chamando. Vem, porque você é meu e é para mim um vaso escolhido. Deus não chama só por chamar. Aleluia. Nós sabemos que a palavra kadosh quer dizer santo, separado. Mas tem uma oração que ela diz assim: Baruch atah, bendito sejas tu, Adonai Elohim Renu, Senhor nosso Deus, Malek Haolam, Rei do Universo, Hashem Kadeshanu, Senhor que nos chamasse Kadeshanu e nos separasse para si mesmo. Deus tem um ciúmes de você. Deus tem um zelo por você. O zelo é tão grande que quando nós chegarmos lá na glória, Ele vai me dar um nome e ninguém vai saber meu nome. Só eu e Deus, só eu e Deus, só Deus. É por isso que tem coisa que é só você e Deus. Quantos pregadores aqui da tribuna, Deus deu uma palavra tão poderosa, aí a sua alma chega lá, ela começa a saltar, a pular, mas essa palavra é só você. Altos louvores, ai que louvor lindo e perfeito. Deus me deu um louvor tão forte, tão poderoso. E daqui a pouco minha princesa está cantando. Eu estava cantando minha música, ela, não, quem fez foi Renascer 13, eu, tá. Foi Deus que me deu, lembra? Ela, ai mesmo. É porque ela é minha esposa. E eu compartilho com ela não por orgulho. Separado para fazer
Se eu sou separado, eu tenho um dono. Deus me deu 2 filhas. E volta e meia eu digo para elas assim: você é minha. Você é minha. 99% da vontade delas eu nego. Não. Vai fazer o que eu quero. Vai fazer o que eu mando. Dou uma cintada de vez em quando, pego no colo, balanço e levo para comer hambúrguer. Mas tem que fazer o que eu quero. Porque é minha. Deus me deu. Eu sei que uma hora ou outra ele vai falar assim: não, agora deixa eu fazer um negócio que já está fazendo. Você imagina Deus quando ele tem alguém. Quando Deus tem alguém. Glória! Ninguém é dono de Deus. Deus não é das Assembleias de Deus. Não é da Deus, é o amor. Muito. Não, eu ia falar, né, mas não é. Você viu que Deus me livrou aqui agora. Levasse, te mandasse. Se eu sou dele, eu tiro a minha vontade, a minha liberdade. Você não tem liberdade. Você não pode ter vontade. A sua vontade faz parte do reino. Fora do reino você não tem vontade. Então você acha que o que acontece com você é porque você pegou uns caminhos estranhos? Pode até ser que sim. Mas eu quero aqui diante de Deus, sem receio de quem pense o que pensar. Para mim não tem vontade diretiva e nem vontade permissiva. Tudo é vontade. Para alguns, Deus tem que levar longe. Irmão, você sabe o que é 900 quilômetros? É longe. É muito longe. Talvez o apóstolo Paulo pegou o cavalinho, agora eu vou me dar bem. Eu vou ser um doutor. Eu vou me formar. Eu vou ser alguém. Eu vou dar orgulho para minha família. Mas Deus tinha outros planos. Quantos planos frustrados nós temos aqui nessa noite? Planos que você olha assim: olha, eu faço uma coisa, não dá certo. Eu faço outra coisa, não dá certo. Mas só presta cheio do Espírito Santo. Vocês só prestam cheias. Sem o Espírito Santo não vale nada. Quem sou eu sem o Espírito Santo? Eu vou ler, eu não entendo a palavra. Eu vou deitar e eu vou ter sonho de barriga cheia. Besteira. E Deus falou comigo este mês acerca dessa festividade, desse propósito aqui nessa noite. Deus falou comigo em sonhos. E eu tive um sonho, eu via um pé de mamão. Não tem nada a ver diretamente com mamão, mas com fruto. E eu via o pé de mamão, tinha um mamão, um monte de mamão. E eles estavam todos grudados lá em cima no pé de mamão. Metade, quando sai do caule para frente, estava podre. A outra metade estava boa. Alguns estavam pequenininhos. Naquela visão e meu sonho, quando eu olhava, um dos mamão pequeno fez assim, cresceu, amadureceu e voltou para o estado de pode colher. Na minha cabeça, no sonho era: esse está pronto para colher, para me riscar ele, e ele vai amadurecer e ficar docinho, eu vou comer. Acordei e eu falava com Deus assim: Deus, o que quer dizer isso? Como pode um mamão, Senhor, ele está verde,
ele cresce, fica amarelo limpo, depois ele volta, não por um estado pequeno, mas ele volta como se já estivesse quase no ponto de pegar. E eu passei esse mês todo, meu Deus, o que quer dizer isso? 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 E nessa manhã, Deus, Ele me fez entender. Ele é a videira, e vós sois os ramos. Se nós não estivermos na videira, está morto. E quem ainda está na videira, está quase caindo para morrer, Deus vai dar vida, ainda tem vida, aí tem vida, ao cheiro das águas tem vida, vai brotar, tem vida, o dono da vida assopra e leva um espírito de vida aí. Aí eu olhava para aquilo, meus amados e queridos irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu perguntava a Deus assim, meu Deus, e esse fruto, e esse outro fruto? E Deus falou comigo assim, ó, fruto! Pastor, me ajuda aqui, pastor, por favor. Eu posso terminar? Vou terminar antes que Deus ainda vai, né? Deus falou comigo assim, o fruto não se colhe verde e nem maduro. O fruto se colhe quando ele está de vez. O fruto, você pergunta para qualquer indústria agrícola, o fruto só colhe quando está de vez. E no percurso de quando eles estão colhendo, e sacando, lavando e mandando, o fruto está amadurecendo. E o Senhor Deus ainda me deu mais uma palavra. No Joel capítulo de número 2, no versículo de número 23. Vós também, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque vos dará a primeira chuva em justa medida, fará descer sobre vós a chuva temporã e a seródia. A chuva temporã e a chuva seródia. Na Palestina e também incluído Israel, havia duas chuvas, meus irmãos. Uma chuva era conhecida como a chuva temporã. Essa chuva temporã, ela era se dada pelo Deus dos céus no começo da plantação, quando os agricultores eles plantavam, aí precisava de uma aguinha descer para dar força a ela, para ela germinar, para ela crescer um pouquinho de raízes. Aí logo depois, meus irmãos, no início da primavera, umas 4, 5 semanas antes da colheita, Deus mandava uma outra chuva. A chuva que Ele mandava era uma chuva seródia. Essa chuva que Deus mandava era para fortalecer, era para revigorar, era para enrobustecer, era para estar mais firme, mais forte. E o Deus soberano, Ele já tem derramado a primeira chuva. Ele derramou há mais de 2000 anos atrás. Talvez na sua vida Deus desceu há 10 anos atrás, há 3 anos atrás, e você vem caminhando quase morrendo, mas Deus nesta noite ainda tem uma chuva seródia para fortalecer. Aleluia. Deus derrama chuva sobre nós. Aleluia. Porque assim como desde os céus desce a chuva dos céus até a terra, e não volta para mim vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual é mandada, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela não pode voltar vazia. Irmão, a chuva não volta em forma de água, a neve não volta em forma de água, mas quando Deus manda uma palavra, os céus têm uma resposta. Deus vai ter uma resposta sua. Levanta a mão assim, levante. Deus toma a resposta. A resposta é o meu coração aberto, é a minha adoração nessa
Adore a Deus por um minuto, adore a Deus. Entrega de volta, entrega de volta, entrega de volta, adore, adore. Ara choneca. O apóstolo Paulo, ele fazia os outros tremer. Falava-se do nome dele, as pessoas tremiam. Mas no caminho de Damasco, Deus vai dar uma tremedeira nele, vai sacudir com a alma dele, vai saculejar ele, e vai dizer assim: é dura para ti recalcitrar contra mim, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, contra mim. O que é recalcitrar? É você falar assim: eu não vou fazer, e se auto-sabotar. Sabe o que é se auto-sabotar? É Deus tocar no teu coração e dizer assim: vai orar. E você, deixa eu terminar de assistir primeiro essa série. É Deus falar assim: vai na casa da fulana, do fulano, e você se auto-sabotar. Eu preciso me preparar mais. Auto-sabotar. O aguilhão é uma ponta de ferro aguda, ou uma vara aguda, que quando o boi não quer ir, aquele ferro fere ele. Eu recalcitrei contra os aguilhões muitas vezes. Fazia o básico, orava o básico, e mesmo se eu orasse muito, tinha que ser do meu jeito. Certa feita, eu tinha uma lavanderia por mais de 12 anos, se eu não me engano. Estava bem financeiramente. Tinha alguns funcionários. Eu estava descendo a antena da Record, aquela Guarapiranga ali, com meu Voyagezinho 87 que Jesus me deu, com o carro lotado de roupa umas 7 da manhã, e eu corria. Por quê? Porque eu tinha que ir correndo aos sábados, voltar, pegar a roupa do cliente que estava suja, correr para casa, colocar para lavar, secar na secadora, levar daqui a pouco, e daqui a pouco tinha vezes que eu tinha que ir 2, 3 vezes por mês. Quando eu estou descendo depois da antena da Record, naquela curva ali do ponto, depois da entrada do monte, eu vi um carro todo destruído em cima de um guincho. E o Espírito Santo meigo, educado, simples, com uma voz tênue, com uma voz de ternura, de amor, falou para mim assim: isso pode acontecer com você. E eu conheci que era ele. Eu disse: mas não vai acontecer. E ele: mas pode acontecer. Eu: mas não vai. Sério, irmão, diante de Deus, todas essas replicações: mas pode acontecer, mas não vai, eu falava. E o Espírito: pode acontecer, eu: não vai acontecer. Aí ele: mas pode acontecer. Aí eu: mas não vai acontecer. Aí ele: mas pode acontecer. Eu peguei a roupa do cliente e peguei a marginal, então, fazendo aqueles prédios novos ali, a 120 km por hora, que eu tinha que voltar rápido. E eu estava na esquerda, tinha um carro na esquerda, um outro carro na minha direita, e esse homem não sai da minha frente. O que eu fiz? Eu tirei e acelerei. Quando eu fui voltar o volante, o carro rodopiou na marginal, saí fechando todo mundo. A 120 km por hora, andou de lado mais ou menos 50 metros, bateu no guarda-rei, o vidro caiu lá do outro lado do guarda-rei. Eu sem cinto de segurança, só com o cinto aqui de baixo. Quando eu
puxei o volante, que não tem jeito, é muito pesado. Eu disse para Jesus assim: me perdoa por eu ter feito isso. E eu tive a sensação, depois que o carro batido, Jesus fazer isso aqui comigo. Eu senti como Deus me pegasse assim, olha, fizesse assim: ei, você não diz que acredita em mim? Por que tudo isso? Depois daquele dia da minha vida, eu tirei o pé do acelerador e falei assim com Deus: faz o que o Senhor quer. Depois daquele dia, nós conhecemos, eu e a minha esposa, em uma feita Lavínia, um pedaço do Nordeste brasileiro, porque eu tinha entregado e deixei tudo para Jesus. Não adianta você querer fugir, porque se o Senhor tiver que te chamar, Ele vai te chamar de uma forma muito dura, de uma forma muito apertante, de uma forma às vezes com percas, com mortes. O apóstolo Paulo, que fazia muita gente tremer, naquele dia ele cai sacolejando no chão. Ele vai para a casa de Judas e Deus manda Ananias lá. Quando o apóstolo Paulo ele recebe a oração, vem sobre Paulo dunamis. A palavra é dunamis. Dunamis não quer dizer dinamite. Dunamis, para o nosso português, quer dizer dínamo. Dínamo é você com uma força mecânica dar uma outra energia, uma outra força chamada força elétrica. Dunamis quer dizer capacidade de realizar mudanças, transformações. Quando nós nos prostramos e buscamos a presença de Jesus, esse ato de buscar a presença de Jesus, o dínamo, o dunamis, que quer dizer realmente a capacidade, o poder de realizar mudanças, vem sobre nós. Quando nós clamamos, a mudança não é mecânica, a mudança ela é espiritual. Capacidade de realizar mudança. E não araio chama massa. O ouro cala chuva. Ao longo de 7 anos na igreja aqui perto, e algumas que estão acontecendo na congregaçãozinha lá também, mas é que eu pregava o que eu não vivia. O que é isso? Não é nada de errado você pregar o que você não vive. Não estou dizendo você querer corrigir alguém, mas você não está vivendo. Não é isso. Eu pregava, pastor, em profecia o que eu nunca vi, mas eu queria ver. E eu falava assim: o Senhor está fazendo como está fazendo, e vai fazer mais aqui nessa noite. E Deus não me falava nada, mas pela minha palavra, Deus faz mudança através da sua palavra. Mês retrasado, há 2 meses atrás, a minha mão encheu de pequenos caroços
pequenos cânceres. E por que isso? Porque o meu patrão também estava com a mesma coisa. Ele olha, eu preciso fazer cirurgia, olha como é que está. Eu olhei assim, e surgiu da minha mão, pastor, aquele monte de caroço. Aí eu lembrei do meu patrão, ele tem dinheiro, ele vai pagar a cirurgia, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas eu tenho alguém que pode. Às vezes nós temos uma oração, a oração da simplicidade. Senhor Jesus, abençoa. Faz, Jesus. Faz. Deus responde. Se a oração da fé cura o enfermo, é porque Ele escuta você orando. E eu no quartinho de oração lá em casa, eu olhei para minha mão e disse assim para ela: sai! No outro dia, não tinha um caroço mais. Não tinha e não pode ter. O que aflige a tua alma, ora uma vez, ora mais, ora 3 vezes, ora 4 vezes, porque a gente vai pra cima. Não pare de orar. Não é eu que faço, é Ele quem faz. A palavra dele, fala a palavra, ora a palavra, prega a palavra. Levanta do seu lugar, levanta. A palavra faz. A palavra faz. A palavra faz. Porque você é de Deus. Porque você é do Pai. A palavra faz. A palavra faz. Alastaqueua. Ele é meu, Ravai. Dá para louvar? Elaistacai. Eu fico cansado e às vezes fadigado, frustrado, por falta de palavra de Deus. Dou graças a Deus pela sua vida, pastor. Não só pela do Senhor, mas por esse ministério. Que a minha alma tem sido abastecida. Mas o Senhor, meu Deus, quer curar em nosso meio. Irmãos, aprendam uma coisa: a igreja liga. Se eu ligo aqui, liga lá em cima. Eu dou ordem para o inferno e ele tem que sair em retirada. Tem que sair. Não fica nenhum pedaço de rancor. Tem que sair. A unção vai quebrar, vai destruir, vai despedaçar. Eu acredito, eu creio, não vai ficar. Oh, aleluia. Gabriel, pode se posicionar para louvar as irmãs? Aleluia. Ai, meu pai. Capacidade de realizar mudança. Capacidade de realizar mudança. Meu Deus. Jovens, adolescentes, entrega toda a tua
dia de Faraó. Moisés falou assim, ó, deixa o meu povo adorar. Aleluia. Faraó disse assim, amanhã não, é agora, Deus, é o Deus do Jado. Aleluia. Os irmãos são meu Senhor. Me ajuda a pegar, pastor. Me ajuda a terminar. Vamos abaixar. Aleluia! Olha os frutos que já estão prontos. Olha os campos, pois já estão brancos para a ceifa, Deus. Ora, machuca. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado por bondade. Segure na mão dele bem forte. Isso. Olhe dentro dos olhos dele e diga para ele ou para ela: se você não der glória, eu vou dar glória sozinho. Se você não é fruto